paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Estamos aqui na tua casa. Hoje, Senhor, culto da família, culto em que nós viemos, ó Pai, também te louvar, te adorar. Abençoa os irmãos, as irmãs que estão chegando, aqueles que estão vindo, ó Pai, para te louvar. Como o salmista disse, também nós dissemos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, os nossos pés, ó Deus, nós guardamos ao entrar na tua casa, Senhor, também, pela tua palavra, Senhor, ó Deus, que tem sido pregada, que tem sido, Senhor, ó Deus, também manifestada, ó Deus, que tem sido praticada por nós lá fora, não só aqui dentro, mas aqui, Senhor, nós queremos mais uma vez te ouvir falar, e estar, Senhor, entregando e rendendo a ti adoração, derramando, ó Pai, o nosso ser, ó Deus, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, cada casamento, cada filho, cada filha, oh Deus, cada um que tem se desdobrado, Senhor, para vir buscar ao Senhor Jesus, para vir buscar o abençoador, onde a tua palavra diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, ó Pai, oh Deus, seriam acrescentadas. Senhor, nós estamos buscando o reino, buscando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós abrimos, ó Pai, este culto no teu nome, ó Deus. Abençoa, Senhor, ó Deus, também, ó Pai, cada um que tem se desdobrado, cada um que tem, ó Pai, também colocado já aos teus pés, Senhor, cada pedido de oração, cada louvor que vai ser entoado pelo teu povo, Senhor, neste lugar. Ó Deus, nós estamos falando da fé essas semanas, esta fé genuína, a fé, Senhor, ó Deus, que é mesmo alicerçada e tem o alicerce na palavra de Deus. Ó Pai Santo e amado, abençoa, Senhor, e através da fé nós clamamos, ó Deus, por todo aquele, Senhor, que está enfermo, que está, Senhor, passando alguma dificuldade, Senhor, em cada área da sua vida, mas sabemos que o Senhor já está agindo, e agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Abrimos, ó Pai, no nome de Jesus, amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Jesus? Diga glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 119, perdão. Nós estamos... Toda vez que vou abrir o culto, eu estou lendo esse Salmo com os irmãos. E porque fala da voz, da palavra de Deus, né? Do mandamento que nós precisamos dar ouvidos, né? Estar atentos a palavra de Deus. Salmo 119, agora vamos ler do verso 81 até o 96, amém? Salmo 119, verso 81 até o 96. Quem for achando já vai dando glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. A minha alma desfalece, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa, e pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça, mas não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdadeiros. Ajuda-me, pois sou peregrino injustamente. Quase acabaram comigo na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a sua misericórdia, e guardarei os teus testemunhos que procedem da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas estão ao teu dispor. Se a tua lei
não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Pode tomar o seu lugar um instante? Irmãos, palavra, preceito, juízo, né? Tudo é falado nesse salmo, mas palavra de Deus para nós, promessa, né? E eu quero destacar aqui o último verso que nós lemos, que é o verso 96, né? Que ele diz: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém? Toda perfeição, o salmista diz, tem um limite. Mas a palavra, o mandamento, ele não tem limite, não tem fim. Amém? Essa perfeição da palavra. Mas só é achar bonito, achar, né, perfeito, é dar ouvidos, é abrir os ouvidos espirituais para que você possa ouvir e absorver e ser a voz de Deus aonde você for. Amém? Então, cada verso desse salmo que você possa absorver, como nós falamos aqui, ó, primeiros 81, tua palavra, ó, voz de Deus. Depois ele fala tua promessa, palavra, ó, as escrituras sagradas, né? Depois ele fala decretos, como voz de Deus. Como voz de Deus ele fala depois também justiça. Depois ele fala lei. Depois ele fala também como mandamentos e por aí vai. Então que você possa trazer isso para a sua vida e com fé estar apoiado na palavra de Deus. Sem mistura, sem colocar e sem tirar a palavra de Deus, esta fé genuína no meu e no teu coração, para a glória de Deus. Amém? Se coloque em pé, vamos fazer mais uma oração. Levante as suas mãos aos céus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para entregar a Ti. Mas de mãos levantadas também queremos Te louvar, Te exaltar. Ó Deus, render a Ti adoração. Ó Deus, em todo tempo, ó Pai, sejam alvos nossos vestidos. E nunca falte óleo sobre a nossa cabeça, Senhor, o óleo da unção. Senhor, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, não tem limite. O Teu mandamento, ó Pai, a perfeição do mandamento, a perfeição da palavra, a perfeição da Tua voz, ó Deus, não há limites para o Senhor. Por isso, Deus, quebranta, Senhor, e agora quebrantado o nosso coração, que já está preparado desde quando acordamos nesta manhã, que nos preparamos durante a semana para chegarmos aqui e prestar a Ti o culto de adoração e louvor, ó Pai, e ouvir a Tua palavra com esta fé genuína, Pai, esta fé estável, a verdadeira fé, Senhor, esse patrimônio valoroso. Nos achegamos aqui, Senhor, para pedir perdão, para nos arrepender e nos derramar diante do Teu altar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Que cada um que entrar por essa porta, Senhor, seja impactado pelo Teu Espírito Santo que o trouxe, e seja mesmo, Senhor, cada irmão, cada irmã, cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Paz, Senhor, igreja. Aleluia. Eu queria pedir para que você aplaudisse mais uma vez o nome do Senhor. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Que nessa noite você possa adorá-lo com alegria, amém? Porque nós estamos aqui não para ser telespectadores, para ficar vendo o que cada um faz, mas nós estamos aqui para adorar ao Senhor e para ser participantes dessa noite, amém? E nós vamos declarar
que Jesus, Ele está aqui neste lugar, que Jesus é o Deus, é aquele que abriu o mar, e nós vamos dizer que por isso nós pulamos, por isso nós dançamos, por isso nós gritamos e corremos, porque o nosso Deus está aqui nessa noite, amém? Aleluias! E nós vamos começar cantando como um coral, o refrão desse louvor, amém? Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, declare bem alto. E eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Declare quando a noite fria, quando a noite fria cair sobre mim. E num deserto eu encontrar, livre cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. E ele me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Só quem confia declare. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Sai do chão, por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória, eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Declare, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, Pulando e dançando em tua presença, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos declarar que nós descansamos no nosso Deus, amém? Porque nós sabemos que Ele está no nosso meio, nós sabemos que Ele nos cobre com as suas mãos poderosas, e Ele está à frente, Ele está no meio do seu povo. Que você possa declarar isso, que é por isso que você descansa nele,
porque você sabe que o nosso Deus, Ele está no barco, Ele está acalmando a tempestade e Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Aleluias. Cobre-me com tuas mãos, com poder, com poder. Vem me esconder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Aleluia. Declare: minha alma está, minha alma está segura, segura em ti. Sabes que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Eu descansarei, descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está segura em ti, Senhor. Declare: descansarei, 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 pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és. Declare: descansarei, 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 pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus. Sei que tu és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Eu descansarei, eu descansarei, pois sei que és Deus.
Continue adorando ao nosso Deus, amém? Os planos do Senhor, eles nunca se frustram. E Ele está conosco. Mas nós precisamos entender que para que isso aconteça, nós precisamos viver os planos de Deus. Os planos que Deus tem para a nossa vida. Teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas
Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Declare mais uma vez. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluias, aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Irmãos, se você vem construindo, como o pastor disse nos últimos dias aqui, se você vem construindo a sua bênção, hoje é o dia. Está construída, irmãos. Está construída. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Pode sentar. Vai dando glória a Deus aí. E olha o que você acabou de louvar. Porque a Bíblia garante que você irá passar pelo vento, pelos rios, pelo fogo, você irá passar. Você acabou de louvar isso. Se você vier para o culto e você prestar atenção em cada louvor, cada detalhe que é dito aqui, você não sai daqui sem saber que Deus falou contigo. Estamos na semana 26, irmãos. E eu não sei se você chegou a ler ou apacentar, mas com certeza você recebeu o devocional que o nosso pastor nunca deixa de enviar. O tema de hoje é: você só precisa crer. Nós passamos praticamente 14 semanas falando sobre o rei Ezequias, construindo a bênção. 14 semanas construindo a bênção. E agora acabou a série Rei Ezequias. E agora você já construiu a bênção. Só que você precisa somente crer. Somente isso, irmãos. Somente isso. E o tema vai estar lá em Reis, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, que vai dizer assim, ó: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você só precisa crer. Você construiu a bênção em 14 semanas ouvindo sobre o rei Ezequias. Uma igreja que é expert em rei Ezequias é essa aqui. 14 semanas ouvindo unicamente. Se um dia alguém te perguntar de um personagem de um rei na Bíblia, conte sobre rei Ezequias. 14 semanas, é mais do que um curso. E agora nós começamos semanas. Irmão, se você pegar, eu não vou nem dar um spoiler das próximas, mas os próximos temas é maravilhoso, irmãos. E esse aqui já começa exatamente isso, fortalecendo a nossa fé. Você só precisa crer. Aí Deus usa o grupo de louvor e traz 3 louvores maravilhosos como esse aqui. Porque é sempre Deus nas nossas vidas. Deus que é quem dirige o culto, irmãos. O Espírito Santo é quem conhece o meu e o seu coração. Ele sabe como você acordou. Pastor, quando eu cheguei, ele estava orando, e ele está nas palavras da oração, ele dizia: como eu e você acordou o dia, só o Senhor sabe. Ele sabe que você estaria aqui, e que eu e você precisava ouvir esses louvores aqui, ó. Você vai passar, irmãos. Você e eu irá passar. Isaías escreve, não tem jeito, e ele chamou pelo nome ainda. Lá em Isaías vai estar escrito que ele chamou pelo nome. Mas vamos fazer oferta, irmãos, senão eu vou ficar nessa palavra aqui porque é gostoso demais. Fala. Um dos versículos, acho que mais difíceis da Bíblia, eu já disse isso aqui várias vezes. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo. 2 coisas desse versículo. Ó, você vê que menina rápida, ó, falei, ela já colocou ali, irmãos.
Duas coisas desse versículo, irmão, depende somente de você. Tá certo que Jesus morreu antes da fundação do mundo, é verdade. João escreve que Deus te amou primeiro, mais verdade ainda. João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que você e eu estivesse aqui. É verdade. Mas esse versículo diz que duas das atitudes parte de você. Esse versículo diz que eu e você precisa entregar o caminho ao Senhor. Depois que eu e você entrega, nós confia nele. Aí sim, ele tudo fará. Tudo. Os demais ele fará, irmãos. Mas abre aí. Vamos para o momento da oferta, irmãos. Porque esses dias nós temos meditado em uma palavra que nós vamos chegar lá ainda. Abre Malaquias 3:10. Está aí conhecido na sua Bíblia, na sua cabeça. Mas Deus sempre vai falar conosco. Os casais que estiveram ali ontem no encontro, no almoço de casais, no dia de casal, certamente fomos abençoados naquele lugar ontem, irmãos. Que palavra maravilhosa. Deus fala conosco todos os dias, irmãos. Malaquias 3:10. Não, vamos começar do 8. Malaquias 3:8 diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis ainda: em que o te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha o 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubaste, vós, a nação toda. Olha o 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, não é na sua, tá? É na minha, na casa do Senhor. Aí vem um dos versículos que você não vai encontrar depois em lugar nenhum. É Deus dizendo para você assim, ó: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Um único versículo que você vai ver Deus falando: prove a mim. Prove. Mas primeiro, depende de quem fazer. Eu preciso fazer primeiro. Mas você acabou de dizer que Deus fez primeiro, é verdade. Primeiro ofertante da Bíblia. Primeiro ofertante da Bíblia. Adão e Eva, depois que pecou, Deus fez o quê? Teve que matar um cordeiro e fazer vestes para eles. Quem ofertou primeiro? Deus. Deus ofertou primeiro. E Malaquias diz que a gente rouba ele. Nos dízimos e nas ofertas. Aí aqui é financeiro. Lembra que eu falei um pouquinho? Essa igreja é expert em Ezequias, em Crônicas. Capítulo 31 é inteiro, só sobre oferta. E vai dizer que o povo trazia abundância, porque o povo era abençoado. E nós somos, irmãos, nós somos abençoados. Somos abençoados. Não é o tamanho da oferta, e sim o ofertante. Não é o tamanho da oferta. Você fala assim: irmãos, o irmão, hoje eu não trouxe nada. Oferte o seu louvor. Oferte o seu glória a Deus. Deus sabe se você vai ter financeiro no próximo culto ou não. Deus sabe, porque Ele pode prover. Vai dizer que a oferta é de tudo aquilo que nós prosperamos durante a semana. Aí você pode dizer assim: mas eu não prosperei nada essa semana. Não se preocupa não, Deus vai te prosperar na próxima. Mas honre a Deus hoje, com o seu louvor, com o seu glória a Deus, com o seu coração grato. Porque às vezes nós não falamos do financeiro, é igual eu falei. O capítulo 31 de Crônicas é sim, financeiro o tempo inteiro. É sim. O rei Ezequias no 29 ele diz que tudo o que ele fez, ele prosperou, e Deus o prosperou mais ainda, o abençoando. É financeiro. Mas às vezes fala: hoje o financeiro eu não tenho. Mas tem o seu glória a Deus, tem a sua gratidão, tem o seu louvor. Entregue tudo isso ao Senhor.
E o que, olha lá, ó, gostoso, olha lá, ó, tem aqui, ó o Pix, ó. Isso é a coisa mais fácil que o ex-presidente fez, foi isso aí, ó. Olha o Pix aí, ó. Coisa boa. Por enquanto, irmãos, aproveita. Não dá para fazer agora, faça durante a semana. Oferte com alegria. Fique de pé. Vamos orar por todo aquele que irá ofertar. Continue ofertando, irmãos, porque tem uma oferta que vai para o Rio Grande do Sul. Continue ofertando. Os nossos irmãos lá ainda precisam da minha e da sua ajuda. Nós não vemos mais a mídia falar como estava falando há uns dias atrás, que todo o canal que você ligava na televisão é só sobre o Rio Grande do Sul. Você vê que a mídia já está parando, mas continue orando, abençoando financeiramente, com roupas aqui, ó, na nossa cidade. Eu tenho o Fabinho ali, da casa da Rações Binhos, e ele tem na casa dele lá no Sogo, no Sabiá, no Tomita, eles ainda estão aceitando doação de roupa, irmãos. Continua, irmãos, abençoando os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Amém? Deus, obrigado, Pai. Obrigado a Deus por este momento especial que estamos aqui agora, Pai, a ofertar ao Senhor. Pai querido, este momento também faz parte do culto, ó Pai. Pai querido, nós possamos entregar ao Senhor a nossa oferta financeira, Pai, para abençoar a sua casa, ó Pai. Para, Pai querido, comprar o alimento, comprar, ó Pai querido, o papel do banheiro, comprar, ó Pai querido, o copo que nós bebemos água, ó Pai, pagar a luz, pagar a água da sua casa, o qual nós usamos aqui, ó Pai. Abençoa cada um daqueles que irá ofertar com alegria. Prospera o seu povo. Aquele que não tem, o Senhor pode multiplicar aquilo que não tem, ó Pai, porque a sua matemática é maravilhosa, ó Pai. Abençoa o seu povo, prospera. Cuida também ali do povo do Rio Grande do Sul, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Declare: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e feriram
visão. Se tentaram Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. unção de ousadia, Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. aleluias, aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia, Deus. 5 profetas dizendo para você receber a cura, receber a unção de ousadia. 5 profetas. Acabou de profetizar na sua vida. Se você não recebeu, perdeu. 5 ao mesmo tempo profetizando na sua vida. Não foi um só. 5. E você cantando ainda, profetizando mais ainda. Aproveita, irmão, aproveita. Aproveita, porque esse dia nunca mais voltará atrás. Aproveita. Aproveita, aproveita. Chegou aqui uns pedidos de oração, irmãos. Quero primeiro chamar as crianças. Vamos orar pelas crianças, que é a nossa melhor igreja de hoje. É as crianças, irmãos. Invista. Invista nas crianças. Invista. É o melhor ministério que tem na igreja. Porque é a igreja de hoje. Às vezes as pessoas falam de amanhã. Não, está aqui, está vivo, então é de hoje. E aqui Jesus, e detalhe, hein? Jesus não falou assim, ó, vem a mim fulano de tal. Não, não, falou vem as crianças. E ainda diz assim, ó, se não for como uma delas, não chegará ao reino dos céus. E aí? Irmãos, tem um mistério profundo nessa palavra aí. Erga suas mãos, irmãos, para esse povo aqui abençoado, cheio de Deus. Pai, está aqui, ó Pai querido, os teus servos escolhidos, ó Pai. Cada uma dessas crianças é escolhido pelo Senhor, comprado pelo Senhor, ó Pai. Pai querido, já são ministros da sua palavra, ó Pai, aonde eles estiverem. Pai querido, aonde eles estão, ó Pai, o Senhor já os acompanha todos os dias,
Deus. Pai querido, toma também a tua serva, que irá, ó Pai, ensinar mais um pouco da sua palavra para os teus servos. Pai querido, continua vos abençoando todos os dias, dando sabedoria e graça pela sua serva e para os seus filhos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, pedido de oração aqui pela Elizabeth, Luana e Alessandro. Não tem os motivos, mas Deus sabe. Se você lembrar de mais alguém, ore. Ore, porque aqui, ó, você acabou de dizer aqui, ó, receba a cura. Unção de ousadia. Você acabou de louvar. 5 profetas profetizou na nossa vida agora. Então tá aqui, ó. Nós não as pessoas, alguém conhece aqui, ó, Elizabeth, a Luana ou o Alessandro? Elba? Ah, Elba tá com dor na coluna. Não é isso? Elba. A Luana, quem é a Luana? Alguém quem que sabe? Ah, a esposa do irmão, tá vendo? Já, ó, da mesma família. E Elizabeth, quem é? É irmã de quem? Tudo da mesma família? Ixi, vamos orar pelaquela família inteira, então, irmãos. Não, e tem o pai também, que ele citou aqui, o irmão Alcides também, citou na sexta-feira. Nós oramos pelo irmão Alcides aqui, também na sexta-feira. E aquele que você lembrar, irmãos, aquele que você lembrar, também ore. Ore também, porque você acabou de receber a unção da cura. Você acabou de receber ou não recebeu? Você acabou de receber a unção da cura. E o tema é: você só precisa crer. Deus está aqui, ó Pai. Pai querido, está nas minhas mãos esses nomes, ó Pai. Mas nas suas mãos estão as pessoas, ó Deus. Pai querido, citando aqui, ó Pai querido, a Elizabeth, a Luana, ó Pai querido, o Alessandro. Pai querido também, ó Pai, o pai do irmão Anderson, ó Deus, o Alcides. Pai querido, e cada um dessas pessoas que foram lembradas aqui no pensamento do seu povo. Pai querido, nós acabamos de receber a unção da cura, a unção de ousadia, Pai, para dizer, ó Deus tremendo, vem a cura na vida dessas pessoas, venha o bálsamo, ó Pai querido, descido do céu, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Pai, vai de encontro às nossas vidas, ó Pai, vai de encontro ao seu povo, Deus tremendo, mas vai de encontro também ao PA ali, ó Deus, pessoas que estão ali agora neste momento, com dores, ó Pai, Pai querido, afligido com doenças. O Senhor é a mão forte, o Senhor é o dono da saúde, o Senhor é o dono da graça. Abençoa o seu povo, ó Pai, cura, Pai querido, a enfermidade da alma e a enfermidade do corpo físico do seu povo, no nome santo do teu Filho amado, amém. Também aqui já convidando nosso pastor, que hoje é a ferramenta para falar ao seu povo. Deus, está aqui, ó Pai querido, o teu servo, a sua ferramenta, o qual o Senhor escolheu para esta noite, ó Pai querido, para ser o canal da sua poderosa palavra, Deus. Pai querido, permanece abençoando o nosso pastor desta igreja e a sua família, que é uma ferramenta, ó Pai querido, o qual tem sido usado para levar este povo ao Senhor. Pai querido, continua falando conosco, porque o povo é seu, a palavra é sua, a ferramenta é sua, e todos aqui estamos, ó Pai, para te adorar e exaltar o seu nome, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Quero saudar a amada igreja mais uma vez na paz do Senhor, amém? Aproveitando que estão em pé, abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler do verso 8 em diante. Amém? Quem está feliz, dá um glória a Deus. Tem alguns irmãos que nós temos orado também. Irmão Gilmar, irmã Débora, estão gripados, a Regina, bastante gente aí no tempo seco, né? Mas alguns já, como já foi declarado aqui, receberam a cura, amém? Em nome de Jesus, receberam a unção de ousadia, a unção de conquista, a unção de multiplicação, amém? Precisamos continuar fazendo e cumprindo a nossa missão. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 8. Vamos ler. Quem for achando vai dando glória a Deus aí.
Vamos ler até o 16. Verso 8 até o 16. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite no jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela, sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém? Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, amém? Então, certo como esse ar que nós respiramos, o Senhor está neste lugar. Você, eu, né? Nós, mas aí no seu individual, você só precisa crer. Já foi falado aqui, os louvores estão falando, a abertura, a contribuição, a oração. Você só precisa crer. Temos, como o irmão Rafael falou, nós viemos de algumas semanas de uma construção, de etapas que não podem ser puladas. Quando você pula uma etapa na construção da bênção, na construção de ser um abençoado, e nós não estamos falando de uma bênção material primeiro, estamos falando da bênção espiritual, a salvação, mas o Senhor quer que você viva também uma vida abundante aqui. Ele não quer que você, eu sou salvo agora, então vou morrer hoje e já vou para o céu. Ele quer que você evangelize e cumpra a sua missão aqui. Ele quer que você, como aquele carcereiro, como Paulo falou ali em Atos 16 para o carcereiro, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa. Ele quer que nós evangelizemos nossa família, nossos familiares, nossos colegas, evangelizemos falando de Jesus. Se preciso for, fale, mas com a sua vida primeiro pregue o evangelho. Precisam olhar para nós e ver alguém que está comprometido, alguém que está crendo, alguém que tem essa fé genuína que nós falamos a semana passada. A fé estável, a fé autêntica, sem mistura. Não é uma fé que temos visto há muito tempo nas religiões, uma fé misturada, não é uma fé que vai buscar bens apenas, teologia de prosperidade, tudo aquilo que nós ouvimos por aí, mas é uma fé alicerçada, que é obtida na palavra de Deus, amém? Obtida, mas que depois precisa ser preservada. A fé é um grande patrimônio, um patrimônio muito valioso. Diga para o seu irmão aí: a sua fé, a minha fé é um grande patrimônio. Patrimônio muito valioso. Todo patrimônio valioso tem ladrão por perto. Tem ladrão ao redor ou ao derredor, Todo patrimônio. E não é um ladrãozinho qualquer que quer roubar a sua fé, a minha fé. É um exército inimigo, um exército de Satanás e os seus demônios. Quer roubar a nossa fé. E o Senhor, Ele diz para nós que o diabo, lá em João 10, ele fala: o diabo, o inimigo de vocês, ele vem então somente para roubar, matar e destruir. O diabo vem para roubar a fé, quer minar a fé.
Mas Jesus diz assim: eu venho para que vocês tenham vida e uma vida em abundância. Então nós falamos das etapas da construção de ser um abençoado, da construção de uma vida abundante aqui, para que possamos ser exemplo, para que possamos evangelizar, para que possamos edificar, né? E se nós lembrarmos, nós falamos, olha, a causa de tudo é espiritual. Quem lembra aí da glória a Deus? A causa de você estar vivendo o que você está vivendo hoje, seja de bom ou de ruim, é espiritual. E nós precisamos identificar o que se nós estamos falhando em alguma área da nossa espiritualidade. Seja oração, seja comunhão, seja partir do pão, seja a doutrina da palavra. Nós estamos no processo, nós precisamos nos comprometer com esse processo e a cada vez mais que você se compromete, o Senhor, Ele vai cuidando, Ele vai te fazendo um vaso novo, Ele vai modelando o vaso, porque nós não somos o oleiro é Ele, é o Senhor Jesus, nós somos o barro. Nós somos frágeis, por isso precisamos cuidar da nossa espiritualidade, e quando falamos de espiritualidade, lembramos da fé também, que é um grande patrimônio. E depois nós falamos que a segunda etapa era restauração do templo. Aquele que está na primeira etapa, na espiritualidade, na fé, nos valores, ele não deixa o templo, ele não deixa o culto, ele não deixa, e eu não estou dizendo só do lugar aqui, mas também aqui na comunhão, mas o seu corpo, o meu corpo, o seu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Precisamos restaurar isso todos os dias, todos nós precisamos de restauração. Não há ninguém aqui que não precise de restauração, todos nós precisamos, por toda a nossa vida. Depois de restaurar o templo, Ele restaura o ministério, o serviço. Como é que você está? Como é que está o serviço seu? Como é que está o seu ministério? Como você está trabalhando na obra? Né? Como é que está aí? Você está comprometido com o espiritual, com o templo, com o culto, mas quando se trata do ministério... Não, deixa para o irmão tal, não, é você que o Senhor está dizendo, você é um ministro, você é um servo. Agora nós estamos na dispensação da graça, nessa dispensação, todo crente comprometido com Jesus Cristo e com o seu reino é um ministro, é um sacerdote. 1 de Pedro 2,9 diz, vocês, porém, igreja, todos vocês, não está falando só para o pastor, não está falando só para os líderes, está dizendo todos vocês, igreja, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes de Deus para aqueles que estão nas regiões das trevas e trazê-los para a igreja, para o corpo de Cristo, como um dia o Espírito Santo nos trouxe. Mas restaurar ministério, dentro da igreja, fazer algo no reino. Se você está evangelizando lá fora, falou de Jesus para alguém essa semana, né, ou hoje, ou ontem, está falando, também está cumprindo o ministério. Mas aqui dentro também, lá fora, de dentro para fora, na sua casa, sua família, no seu trabalho, precisamos lembrar que somos ministros, somos sacerdotes, somos servos de Deus. Depois, Ele restaura a aliança com Deus. E na aliança precisamos lembrar que Ele é Senhor, nós somos servos, escravos. Não podemos esquecer que nós somos servos, Ele é o Senhor. Nós o aceitamos como único e suficiente Senhor, primeiro, depois Salvador. Lembrar disso é muito importante, porque restaurar a aliança é para nós lembrarmos que os salvos vivem em aliança, é as etapas. Depois Ele restaura as contribuições no templo, como foi falado aqui, que o irmão Rafael citou, né? Crônicas 31, 2 Crônicas 31, ele está restaurando as contribuições porque a causa espiritual da nação de Judá estava acabada, não tinha como eles contribuírem porque eles estavam arrasados, a economia, a agricultura, mas depois de alguns meses eles começam a levar as ofertas, começam a levar as primícias e restauram as contribuições. Como é que está a sua contribuição para o reino? E não estou dizendo só em dinheiro, como já foi falado aqui, em talento, né? Como é que está a sua contribuição de tempo? Eu só vou no domingo, porque eu vesti minha roupa de crente, eu fui lá, depois que eu saí da igreja, eu tirei minha roupa de crente e voltei para a minha vida. Não, o Senhor quer mais de você, o Senhor quer mais de mim. O Senhor quer que o nosso culto comece a partir do momento que nós acordamos no domingo. Nós já falamos, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já se prepara o seu coração, prepara a sua alma, como o salmista diz. E quando você chega no templo, na igreja, você diz, preparado está o meu coração, ó Deus, para te louvar, para te adorar, como diz o Salmo.
depois de restaurar as contribuições, ele começa a olhar a sua área de risco. Precisamos também ter vigilância nessas etapas. Vigilância quanto à nossa área de risco. Todos nós temos uma, pelo menos uma. Alguém tem mais, mas tem uma mais forte. Precisa identificar e precisa vigiar. Depois ele vai e coloca mais uma etapa. Ele se importa. Nós precisamos fazer. Agora Ezequias já passou, amém? Agora sou eu e você. Diga para o seu irmão, agora é comigo e com você. Depois ele vai e ele fala, olha, nós precisamos nos importar com a honra de Deus. O que desonra mais a Deus? O que desonra a Deus? Há escândalo lá fora, desonra a Deus. E a contenda dentro da igreja. Precisamos vigiar, honrar a Deus, obedecer, né? A honra, ela vem antes da obediência. E nós sabemos que a obediência está inserida aí, nós vamos falar aqui um pouco. Depois de ele fazer tudo isso, ele começa a se tornar, e nós precisamos nos tornar um intercessor. Suportar os fracos, que ainda estão engatinhando, que chegaram, que estão, né, fracos ainda no meio da igreja. Suportar, dar o suporte para eles, interceder por eles e também orar por aqueles que ainda não chegaram, por aqueles que estão sendo evangelizados, pelos pecadores que estão na prática todos os dias. Precisamos abraçá-los, precisamos orar e trazer eles para a igreja, para o templo do Senhor. Só depois dessas etapas, ele está sendo comprometido em todas essas etapas, rei Ezequias, está sendo comprometido, ouvindo a voz de Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus diz amém. Porque só se compromete com aquele que ouve. Aquele que escuta apenas, entra pelo ouvido e sai pelo outro, não se compromete. E Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Amém? Diga assim comigo, Deus só tem compromisso. Mais forte, Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Irmãos, e só tem compromisso com Deus aquele que ouve a voz de Deus. Na equação que nós vamos falar aqui dessa mulher, de Elias e de todos que obedeceram aqui, a primeira parte na equação é ouvir. E a gente está falando o ano inteiro, assim diz o Senhor, voz de Deus, né? Não é só para escutar, é para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o Senhor está falando, né? Constrói a bênção, mas tudo que ele faz é movido por fé. A fé, né? E a obediência, a fé e o compromisso, mas fé. Uma fé que está obtida pela palavra de Deus. Paulo diz aos Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem de outra maneira, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvidos espirituais, janelas da alma, precisa ouvir, precisa pedir ao Espírito Santo, abra, Senhor, os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a Tua palavra, porque somente quando a palavra é ouvida espiritualmente, só ela pode chegar na divisão da alma e do Espírito. Nenhum outro livro de autoajuda, nenhum outro autor, somente o Espírito Santo com a palavra de Deus pode chegar na divisão da alma e do Espírito. Nenhum médico, nenhum cientista pode estudar o que for nas faculdades melhores do mundo, mas não consegue chegar na divisão da alma e do Espírito. Somente a palavra revelada de Deus, nosso Senhor. Precisa de fé, uma fé sem mistura, uma fé estável, uma fé que é um grande patrimônio. Precisa ser preservada. Depois que você obtém ela, quando você começa a caminhada cristã, ela é obtida pela palavra de Deus, que você levanta a sua mão, o Senhor levanta a mão dele, né? E ele estende a mão para você, segura nas tuas mãos, mas essa fé depois ela precisa ser preservada. E só tem uma maneira da fé ser preservada, quando ela é usada. A fé não é preservada quando você deixa de lado e não usa e vai fazer as suas coisas. A fé precisa ser usada para ser preservada. Se você comprar um carro, não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas isso é fato, né? Comprou um carro, deixou guardado na garagem, não usou. Depois de 6 meses, 1 ano, o que vai acontecer com o carro? Estragou. O motor fundiu, bateria já era, peças... Criou um zinabre lá, um negócio que você tem que gastar, fazer o motor de novo.
Casa também, se você não usar a sua casa, eu não comprei essa casa, não quero usar, guarda, fecha lá. Quando você entra depois de um ano lá, tudo mofado, tudo estragado, tem que gastar dinheiro. Tudo na nossa vida, mas quando é espiritual parece que as pessoas deixam de lado. E vai vivendo material, vai vivendo uma loucura, como se fosse eterno aqui na terra, como se fosse viver aqui para sempre, ficar para a semente. Mas o Senhor Jesus está voltando. Como é que está a sua fé? Como é que estão as etapas da sua vida? Como é que tem sido? Como é que você tem usado? A fé só é preservada quando ela é usada. Tem que usar a fé. Cutuca o seu irmão para ele dormir e fala para ele, tem que usar a fé. Fala para ele, tem que usar a fé, irmão. Tem que usar a fé, irmão. E não é só um acreditar que isso não é uma fé canalizada em coisas místicas ou na ciência, não. É uma fé canalizada na genuína palavra de Deus. É uma fé que é obtida pela palavra e ela é mantida pela palavra de Deus. Precisamos usar a fé, precisamos usar esse crer. E essa semana o Senhor está falando para nós, ó, você precisa somente crer. Crer. A fé. E como é que se a gente falar de fé estável, como falamos a semana passada, a fé estável, a fé genuína, por que fala da fé verdadeira? Porque existe um tipo de fé falsa, um tipo de fé fraca, um tipo de fé que não é fé coisa nenhuma, que vem pelo ouvir também e ouvir besteira, e ouvir palavra distorcida, e ouvir palavra misturada. Por isso que a gente não pode ir em qualquer lugar, por isso que a gente não pode ouvir qualquer coisa na internet. Está bem mais perto de nós, como nós imaginamos. Né? Você não pode ouvir qualquer coisa. Quem já ouviu aquele ditado, meu ouvido não é pinico? Né? E é verdade, irmão. Se nós ouvirmos qualquer coisa, a janela da nossa alma se abrirem para uma palavra misturada, vai gerar uma fé fraca, uma fé enganadora. Paulo vai dizer para Timóteo, capítulo 4, Timóteo, o Espírito afirma expressamente, nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé. O que é se apostatar da fé? É substituir a fé estável, genuína, por uma fé fraca. Uma fé que não salva, porque a fé genuína, estável, ela salva, amém? Ela salva, liberta, cura, né? Se apostatar é substituir. Ele diz expressamente, o Espírito afirma que nos últimos tempos surgiriam os apóstatas. Aqueles se apostatariam da fé, substituiriam a fé genuína, sabendo que é verdade, sabendo que ela é estável, por uma fé enganadora. Dando ouvidos, ele fala lá, ó, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu acho que você nunca ouviu, você nunca foi convidado para algum lugar para assim, olha, vamos lá em tal lugar que vamos ver a Pombagira pregar. Quem já foi convidado para isso, irmãos? Acho que ninguém, né? Vai lá, queima ele isso. Você não foi convidado. Por quê? O demônio, ele usa pessoas. Ele não vai vir pregar, vai se materializar. Ele é bobo, vai vir todo estrupiado. Não vai enganar ninguém. Ele vai enganar usando pessoas. Você nunca foi convidado. Olha, irmão fulano, vamos lá que você vai ouvir, né? O espírito enganador falar. Não, é sutil. Ele veio para enganar, ele veio para roubar, ele quer roubar o grande patrimônio que é a fé, valioso. Né? Tem que usar, mas precisa tomar cuidado. Jesus, quando ele fala da fé, em Lucas 18, ele diz assim, no verso 8, finalzinho, ele fala, olha, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Então o que Jesus está falando? A fé, se você não usar, não cuidar, não zelar, não preservar, usando-a, ela pode acabar. E aí nós chegamos nessa semana a falar de alguém, né, de alguns personagens que com seus comportamentos, com as suas atitudes, diz para nós, olha, vocês só precisam crer. Com esta fé genuína, essa fé que salva, essa fé que nós estamos falando que precisamos não olhar para as circunstâncias. Semana passada a gente falou de um rei, o pai de Ezequias, Acás, que Deus falou para ele, olha, é isso aqui, a palavra de Deus é isso aqui, Acás. As circunstâncias estão aqui. Agora escolha, o que você quer usar? Acás escolheu o quê? As circunstâncias.
e quebrou a cara. Foi um dos piores reis que Judá já teve, porque um dos piores de Israel, nós vamos falar um pouquinho dele aqui, foi Acabe. Mas Judá, Acás, rei de Judá, olhou para as circunstâncias, fez do seu jeito. Diga para o seu irmão, não é do seu jeito, irmão. Fala para ele, é do jeito da palavra. Amém? Todas as vezes que você quiser fazer as coisas do seu jeito, além de você já ter desonrado a Deus, você vai quebrar a cara, vai terminar muito mal, muito mal. O que é importante é como você vai terminar. Nossa vida aqui na terra é passageira, amém? Nós voamos, diz o salmista, nós somos um vento passageiro, aparece e vai embora, brisa no oceano. Então como que você vai terminar? Você está fazendo as coisas do seu jeito? Não, é do jeito de Deus, é do jeito da palavra. Acabamos de louvar aqui, né? Então esta fé faz com que nós, quando nós usamos ela na questão de governo, faz com que nós honremos a Deus, né? Honrando a Deus, como nós honramos quando nós obedecemos, né? Honrando o governo de pessoas. Elias aqui é o profeta, né? Você vai ver que a mulher está obedecendo, Deus, obedecendo a palavra de um homem que está obedecendo a Deus, o governo. Quando você entende a questão de governo na sua vida, porque você se governa, porque você, né, precisa saber o seu lugar e ocupar esse lugar para cumprir a missão que nós falamos, você entende que você precisa honrar a liderança, honrar o seu pai e a sua mãe, é liderança, honrar, né, a liderança da igreja. Você faz parte da igreja, tem um departamento. Se você não honrar aquilo ali, você não está honrando a Deus. Como é que você diz, não, eu honro a Deus? Irmãos, se perde, não conhece, está do seu jeito. Deus está dizendo, é do jeito dele. Sabe por quê? Não é porque o líder é bom ou ruim, é porque você honra o senhorio de Jesus Cristo. Você precisa aprender a honrar e ter o senhorio dele na sua vida. É por isso que você honra, por isso que você obedece, por isso que você está ali, palpa toda a obra. Não é porque o líder é bom ou mau. Olha o exemplo do rei Davi. Olha o exemplo de Davi, porque estou dizendo isso, porque Judas, quando ele vai falar da fé lá no capítulo 1, nem é capítulo, mas na sua cartinha pequenininha, mas muito valiosa, no versículo 4 ele diz, olha, infiltrar alguns no meio de vocês. E eles estão, né, falando que não é para lutar pela fé, mas no versículo 3 diz, lutem pela fé. E ele vai dizer, olha, aqueles que negam, eles vivem em libertinagem, eles pegam a graça de Deus e fazem ela, né, de libertinagem e depois negam o senhorio de Jesus. Se você lembrar, quando falar de fé, o rei Davi, antes de ser rei, mas já ungido a rei de Israel, o inimigo de Davi se tornou o rei Saul. E Davi, irmãos, você lembra, você conhece a palavra, vai ver que quando entra na caverna lá, ó, no escuro, e aí chegam os homens de Davi, ó, o Saul também entra na caverna, está no escuro, ninguém vê nada, está lá, né? Saul foi aliviar o ventre na caverna onde Davi estava, e aí os homens de Davi falaram assim, olha, o seu inimigo, Deus hoje entregou o seu inimigo Saul nas suas mãos, ele está aí aliviando o ventre. Deu uma dor de barriga e ele entrou na caverna, né? E aí o Davi falou assim, eu não ouso tocar no ungido do Senhor, porque ele é Senhor, ele tem um governo, irmãos. Irmãos, não é porque Saul era bom ou ruim, não é nada disso, é porque Davi temia um Senhor muito maior do que Saul. Você teme e honra um Senhor muito maior do que o seu pai, sua mãe, seu líder, sua liderança, o pastor, o patrão. É um Senhor muito maior, que é Jesus Cristo. Por isso você precisa honrar, é preciso obedecer. Nós vamos ver aqui. E aí depois, mesmo depois, olha, Saul, Davi, você vai contra o seu inimigo? Saul, não vou tocar no ungido do Senhor. Deixou na mão de Deus. Chegou um dia, dois lá, cara lá, Davi, olha, rei, nós matamos seu inimigo. Aí Davi falou assim, qual inimigo? Saul. Do mesmo jeito que vocês mataram, vocês vão morrer. Ousaram tocar no ungido do Senhor. Né? Irmão, Saul era o cão chupando as coisas, chupando manga. Mas não era por causa de Saul, era por causa de Deus.
Você não está aqui usando a sua fé no governo, obedecendo pessoas, servindo, honrando pessoas por causa das pessoas, mas por causa do senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Entenda isso como fé, como exercitar a fé, porque se você não preservar usando-a, ela pode acabar. Só precisa crer, obedecer, né? Mas obedecer, a honra está atrelada a isso. E nós vamos ver aqui rapidamente para orarmos. E o Senhor está falando com você, então se arrependa hoje, enquanto a vida, a esperança. Enquanto está, né, no caminho, e a gente sabe que o caminho para este milagre, né, do crer, para o milagre da fé, é a obediência. Precisamos obedecer. O maior milagreiro do Antigo Testamento, Elias. Elias significa poder de Deus. Poder de Deus. Jesus, quando ele vai falar para os escribas e fariseus, ele diz, olha, vocês erram por duas coisas. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Precisamos conhecer as Escrituras, mas precisamos também conhecer o poder de Deus. Elias significa poder de Deus. Deus levanta Elias para prevenir o povo do mal. O reino de Israel já estava dividido aqui, em reino do norte e reino do sul. O rei do norte se chamava Acabe, e a sua esposa Jezabel, a rainha. E alguns conhecem a história e sabem que Acabe e Jezabel, né, foram os piores reis que Israel já teve. Um dos, né? A Jezabel, ela foi criada numa cultura, né, de idolatria, da onde eles idolatravam uma imagem pagã de um deus que eles chamavam que era Baal, que falava que era o deus da chuva, o deus da fertilidade, né? Eles criavam essas coisas, como hoje tem, mas já tinha naquela época, e a Jezabel foi criada e ela tinha lá, né, muitos profetas que foram crescendo nessa doutrina. E Deus levanta um profeta chamado Elias, que significa poder de Deus, e desde o verso 1 aqui do capítulo 17, se você voltar um pouquinho, 1 de Reis 17, 1, diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ele foi lá e falou para Acabe o seguinte, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. É como se Elias falasse, vocês não estão falando que Baal é o Deus da chuva? Então, eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. Olha aí, né? O poder de Deus se manifestando, Elias, profeta, falando ali, né? E Jezabel e Acabe se encontram e querem planejar para matar Elias. E Deus fala para Elias o seguinte, e ele precisava obedecer. Diga para o seu irmão, você precisa obedecer. Verso 2, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro do Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao Querite, ao ribeiro do Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Ele chega para Acabe, fala, Acabe e Jezabel se encontram, planejam matar, e desde o início aqui, se você prestou atenção, Elias não fala de si. Ele não está falando de si mesmo, mas fala de Deus a quem ele serve. Quem que você está servindo, né? Nós precisamos, lembra da aliança? Restaura a aliança, porque na aliança nós não somos Senhor, nós somos servos, Senhor é Jesus. Desde o início, vivia para servir ao Senhor. Vivia, né, para servir a Deus. E ele se coloca diante da maior autoridade da época,
rei Acabe, a maior autoridade. Imagina, às vezes a gente acha, não, mas eu não vou falar para essa autoridade, eu não vou falar para aquela. Ele se coloca diante do rei e fala. E Elias, ele não tem uma mensagem bajuladora, né? Nossa, o rei é ricaço, podre de rico, essa pessoa é rica, eu vou bajular. Não, Elias não tem uma mensagem bajuladora. Elias fala contra a casa de Acabe. Elias fala que essa idolatria, né, de Acabe com o povo de Deus, Israel é povo de Deus, Acabe, se não se converter ao Deus, Israel não vai acabar bem. Ele está trazendo ali a idolatria, né? Falando dessa palavra dura por causa da idolatria do rei e de Israel. E o verso 2, a palavra vem para Elias ouvir. Como nós falamos, precisamos ouvir a voz, né? Deus fala com ele, dá ordens para ele obedecer. E Elias obedece sem pestanejar, sem reclamar. Em vez de reclamar, comece a obedecer, comece a adorar o Senhor, use a sua fé. E receba a cura, como nós louvamos aqui, receba a unção de conquista, de ousadia. É só para quem não reclama, mas obedece. Honra, né? E ele obedece. Deus fala, olha, você vai lá no Querite, e o Querite era um lugar, irmãos, que ficava muito próximo do palácio. Mas Deus falou, eu vou te esconder lá. Elias não questiona sobre o lugar. Não, mas aquele lugar não tem mais, é obedecer. Você precisa somente crer. Na equação, a primeira coisa é ouvir. Depois ouvir mais crer. Amém? Eu não sei em que etapa da equação que você está. Mas se você foi para o final direto, vai complicar as coisas para você. Precisa voltar. Precisa voltar a ouvir. Precisa voltar a dar ouvidos. Precisa abrir os seus ouvidos espirituais. E depois, crer. Elias obedece. Deus ordena aos corvos. E o corvo é um animal. Mas antes de falar para o animal, Deus ordena, quando Elias fala, Deus ordena para a natureza, para as nuvens, para o céu. Não vai cair uma gota de orvalho, porque é a palavra de Deus. E a natureza, tá bom, Senhor? Não vai cair nada. O Senhor que manda, né? Não reclama. Deus fala com os corvos, né? E o corvo obedece. Depois Deus vai falar com a viúva. A viúva obedece. Só o rei, né? Só o rei, Acabe e a sua casa, né? Não obedece. Fé é o combustível aqui, amém? Precisa ser usada. E a obediência é o caminho. Fé é combustível, obediência é o caminho. Você só precisa crer, então ouvir. A fé vem pelo ouvir. Crer. E no crer tem obediência, no crer tem honra. No crer tem mudança de vida, no crer tem mudança de rota, no crer tem conversão, no crer tem arrependimento, tudo isso, no crer. E eu não posso, hoje eu creio, amanhã eu não vou crer, na terça eu creio. Não, é todo dia, todo dia. No versículo 3 começa a obediência de Elias, ó. Esconda-se. Na verdade, Deus está protegendo Elias, porque Acabe e a esposa planejam matar ele, né? Deus protege aquele que obedece. Amém? Deus protege. Diga comigo, Deus protege aquele que obedece. E aí você pode já pensar o inverso na sua cabeça, não precisa falar alto. Aquele que não obedece, está largado, né? Acabe procurou em todos os lugares, irmãos, para encontrar Elias, mas aquele que é obediente a Deus, Deus o cobre com as suas asas. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você obedece a Deus, o inimigo vai procurar você em todos os lugares espiritualmente, mas ele não acha porque você está escondido em Deus. Deus cercou você com um muro de fogo, como fez com Jó, né? Então, o obediente, Deus o cobre. Os inimigos não enxergam quando obedece.
Elias obedece. Começa a obediência dele ali. E nós sabemos que no crer, essa obediência já está ali linkada. Deus sustenta Elias naquele lugar no Querite. Não chovia, não tinha água, está acabando tudo, só nos palácios que tinha as coisas, né? Os pobres, os também que viviam no medianos ali, também já não tinham mais quase nada, e somente nos palácios. E o Querite tinha água, Elias bebia dali, e ele começa a obedecer. Aí vem os garçons. Elias está bebendo lá da água do Querite, daqui a pouco vem os garçons. E quem são os garçons? Como que é o nome? Pode falar mais alto. Como é o nome dos garçons? Corvos. E os corvos também obedecem. E Elias se alimenta. Pão e carne de manhã, pão e carne, sei lá onde que eles pegavam essa carne, né? Não era na carniça, não era. Os corvos, Jó, depois você lê, não precisa abrir, Jó 38:41 diz que os corvos são animais terríveis, eles não cuidam nem dos filhotes deles. É mais ou menos igual aqui o chupim. Quem conhece o chupim? O Cláudio é passarinheiro, conhece, né? Era, né? Agora se converteu, não está mais prendendo qualquer tipo de brincadeira. Chupim, irmãos, ele é isso, né? Ele bota o ovo no ninho do tico-tico. Ele não cuida nem dos filhotes. O corvo é assim. Ele manda os outros passarinhos cuidar, os filhotes que morram, né? Jó fala disso lá, que os corvos não alimentam nem os seus próprios filhotes. Mas Deus manda e os corvos viram garçons. Pão e carne. Eu estava falando com o Gabriel hoje, ele falou uma coisa interessante. Os corvos, e naquela época, né, a carne era algo muito caro, né? Hoje já ainda é, né? E já estava a fome ali terrível, os gados morrendo, já quase mais de ano de seca total, mas Deus sustenta aquele que obedece, amém? Então, traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, para servir Elias, nós lemos aí, e ele bebia da água do ribeiro. Versículo 7. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. O natural secou, mas o sobrenatural não. Quando você obedece, quando você honra, né? Lembra da equação? Ouvir, crer. Está obediente, está obedecendo, né? Tem mais alguma coisa, a gente vai falar aí, né? Creu. Então o natural secou, o sobrenatural continuou. Veio o versículo 8, que é aquele que nós lemos no início da pregação. Veio a palavra do Senhor de novo para Elias, dizendo, secou, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Sarepta também não era dos povoados de Israel, não era era de Sidom, era Fenícia, né? Mas Deus, depois Jesus fala nos evangelhos, olha, Elias foi enviado, né, a uma cidade e uma viúva fenícia, né, que sustentou ele. Mas a palavra, né, que vem aqui para ele, é para ele ouvir de novo e crer, obedecendo. Veio a palavra novamente. Felizes aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Estão fazendo a equação certinho, né? Ouvir, mas crer, que está aí obedecer também, né? E seja onde for, obedeça, seja no trabalho, seja na casa, seja na família, seja na igreja, no ministério, precisamos obedecer a Deus, né? Obedece Deus e Deus vai cuidar do sobrenatural na sua vida. É assim, o natural vai acabar e Deus sustenta o sobrenatural. Versículo 9, Sarepta também era uma cidade perigosa. Sarepta foi onde Jezabel foi criada, né? Se você pesquisar na história aí.
Mas quem obedece a Deus não fica pensando se é perigoso ou não. Ele está na equação, ele ouve e crê. E aí tem mais uma coisa, fazer. Ouve, crer, que está a obediência aí, e no fazer também tem obediência. Ouve, crê, faz. Somando. Os três somando vai resultar em algo que nós vamos falar aqui, que eles já estão também fazendo aqui, né? Então, não é obedecer diante do que as circunstâncias falam para a gente. Não é isso, isso não é fé. Não é obedecer diante do que as enfermidades, as lutas, né, as tempestades, como foi falado aqui, o vento forte tem falado para nós. Não, é obedecer segundo a palavra de Deus tem falado para a gente. É obedecer no que nós ouvimos ela. Uma viúva já não tinha mais nada. E a viúva vai obedecer também. Ó. Deus fala com Elias de novo, ele se levanta, Elias, levante-se e vá. E agora Deus está falando, não é com Elias mais, está falando com você e comigo, levante-se e vá. Ele se levanta, né, e vai e obedece. Por quê? Ouviu, creu e agora vai fazer. Ó, Deus fala, ele se levanta. Se Deus falou, irmãos, irmãs, não precisa fazer campanha para saber. Não, Deus falou, agora eu vou fazer uma campanha. Se Deus falou, está falado. Não, a gente não é contra a campanha, a gente faz campanha também, não tem problema. Mas se Deus falou, vai e faz. Quem quer fazer, faz. Não fica colocando desculpa. Quem quer, vai e faz e não tem. Né? Então, se Deus falou, faça. Versículo 11. O versículo finalzinho 10 fala assim, Elias fala, chega lá, a viúva está pegando 2 pedaços de madeira lá para fazer um fogo. E Elias fala assim para ela, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Irmãos, a água ali, a água já é valiosa hoje. Está aqui a água, né? Minha boca está secando. Estou falando demais já. Agora se encontra, compra, né? Mas ali já não chovia muito tempo. Ficou 3 anos e meio sem chover. Não se fala quanto tempo, mas vamos supor que 1 ano já. Querite secou. A água era muito valiosa ali naquele momento. E ela não pestaneja, a viúva vai obedecer, não sei de onde que ela ia pegar água, mas Elias fala, ó, me traz um pouco de água na vasilha. Era um homem de Deus que estava ali. Era, mas aquela mulher, irmãos, ela é uma mulher generosa, obediente, mas ela não era de Israel. Ela era da Fenícia, ela era de Sarepta. E Elias, ele vai lá, obedece a Deus, ele não questiona a Deus, porque aquele que questiona, mas não podia ser alguém. Não questiona, apenas obedece, não reclame. Diga para o seu irmão, não reclame. Fala, em vez de reclamar, irmão, fala para ele mais forte, em vez de reclamar, adore ao Senhor. Amém? Tem até um louvor, né? Questiona ou adora. Ele obedece, não olha as circunstâncias. Uma viúva que já não tinha nada e ela também obedece. E ele pede pão. Quando ele pede pão, vem o versículo 12, eu estou pegando 2 gravetos, 2 pedaços de madeira, eu vou fazer um fogo e eu só tenho em casa, eu não tenho pão assado, ela fala, mas eu tenho em casa. Porque às vezes nós pensamos naquilo que nós não temos, naquilo que falta, e Deus está falando, é aquilo que você tem que eu quero usar. Nós pensamos como ela, mas na hora o profeta não falou nada no meio. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, né? Tua serva não tem, eu não tenho um pão assado pronto, mas eu tenho, ó, o que você tem? Mas eu tenho um bocado de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro, né? Ou, noutra tradução, na botija. Elias diz para ela, né? E agora o Senhor fala conosco. Não tenha medo. Ó, verso 13. Não tenha medo. Porque ela diz, né? Eu vou pegar esses 2 pedaços de madeira,
vou fazer um fogo, vou pegar aquilo que eu tenho em casa, que é a farinha e o azeite, vou fazer um pão, um bolo para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Aí Elias fala assim para ela, ó, e aí o Senhor está falando comigo e com você agora, não tenha medo, porque na equação é ouvir, crer e fazer. Então agora vem o fazer, ó, não tenha medo. Elias fala para ela assim, ó, vá e faça o que você disse. Não é o que falta para você, é o que você tem na sua casa, o que você tem na sua vida, o que você tem no seu interior, o que você tem de melhor no seu interior. Às vezes nós pensamos naquilo que falta, Deus está falando, não quero usar o que falta para você, eu quero usar aquilo que você tem. Aquilo que você tem, né? E o Senhor está falando, não tenha medo. Quem ouve, crê, obedecendo, faz. Por quê? Não tem medo. Quem ouve e obedece não tem medo. Agora aquele que ouve e não crê, não obedece, vem medo. Como Acás. Acás teve medo. Semana passada a gente falou dele. Ficou com medo, né? A multidão ali, também quando Jesus estava passando, que a gente pregou sobre Bartimeu semana passada, né? A multidão teve medo, mas Bartimeu não, porque no interior dele já clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então, quem não ouve, não crê e não obedece, tem medo. Não é? Todos nós temos medo, mas ele deixa o medo dominar a sua vida e ele não faz. Ele para a equação aí, ele erra, tira 0, né? Pois é essa equação que nós temos que fazer. É o caminho da obediência. Não tenha medo. E Deus está dizendo para mim, para você e para pessoas mais ainda aqui nessa noite, não tenha medo. O gigante que se levantou, a enfermidade que se levantou, a luta que se levanta, a tempestade. Se Jesus está no seu barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Agora o problema é quando não tem Jesus no barco. Não tenha medo. Ela teve medo. Mas o medo não impediu de colocar mais um mais ali na equação. Fazer. Tem que fazer. Agora sim entra o fazer. O que Deus manda. Quando o medo impedir você de fazer o que Deus manda, aí é problema. Quando o medo impedir, né? Versículo 15. Ela fez. Olha aí. Versículo 15. A viúva foi e fez. Ela fez. Agora não mais ela, vai colocando você. Você está fazendo, mas não adianta pular para fazer. Tem que ouvir, crer, né? Usar a fé, que é obediência, que é vida com Deus, é arrependimento. Nós falamos aqui, fazer. Ela foi e fez, segundo a palavra de Elias. Ó. Se você voltar no verso 13, o Elias fala assim, faz para mim primeiro, depois o resto. Parece até que ele é agressivo nas palavras, mas não. Né? E aí vem o 14, e ela fala, mesmo, ela pensa, né? Não tendo, mesmo tendo medo, ela obedece, e a gente fica perguntando, por que ela obedeceu? Não podia fazer a comida para ela, para o filho? Era Elias que estava falando, era um homem. Não era, mas eu vou esperar Deus descer do céu. Irmãos, ali era a honra que estava envolvida. Era a obediência. Era a equação. Né? Por que ela, mesmo tendo medo, obedeceu? Porque ela tem promessa. Você tem promessa na sua vida? Então tem que ouvir, tem que crer, tem que fazer. Mesmo com medo. Né? Se o medo que você tem for maior que a promessa, você diminui Deus. Agora, se o medo que você tem, você lembra mais, a promessa é maior, o meu Deus é maior. Como Davi disse para Golias, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante vai cair por terra. A luta não é nada. Né? Então, a gente precisa ficar com a palavra. Ela foi e fez, versículo 15. E aí o 16, a farinha da panela não se acabará, e o azeite no jarro, na botija, não faltará até o dia que o Senhor fizer chover.
Por que não acabou a farinha? Por que não acabou o azeite? Porque ela obedeceu. Ela ouviu, creu, obedecendo, e tem mais, ela fez. E aí está a obediência, né? A obediência, ela viabiliza o milagre que você está construindo. Ela viabiliza. É o caminho. O tempo obedeceu, né? Nós falamos do tempo. O profeta obedeceu. Uma viúva obedeceu. Os corvos, né? Obedeceu. O tempo não chovendo, tudo obedeceu. Só o rei, né? E aí a gente não vai falar do rei aqui não, mas depois você lê aí na sua casa. Corvos, aves de rapina, obediência, né? Toda a história é obediência. Viabilizou o milagre. Se você tirar a obediência da equação, que está no crer, que está no fazer, não tem milagre. Não tem. Né? Não tem bênção, não tem o abençoado, não tem construção de vida, né, cristã. A viúva, né, ela obedeceu. Por toda a Bíblia, se você lembrar, Naamã teve que obedecer, né? Lutou para obedecer, mas como obedeceu, foi curado da lepra. Moisés, Deus queria usar o que ele tinha na mão, lá, quando chegaram no Mar Vermelho. Por que clamas a mim, Moisés? O que você tem na mão? Toca nas águas, né? Não sei quais as águas da sua vida, de turbulência, de problema. O Senhor está dizendo, o que você tem na mão é milagre quando você obedece. Toca nas águas, as águas vão se abrir, né? Então, obediência para receber. Elias obedece, se você prestou atenção. A mulher, a viúva obedece. Os corvos obedecem. Então, a obediência viabiliza o milagre. O que mais? A obediência se sobrepõe à lógica. Elias estava protegido no Querite, mas era um lugar perigoso, né? Era esconderijo. Sarepta, cidade perigosa. Deus falou, é lá, ele obedece. Não é a lógica que Deus quer usar, é aquilo que é ilógico. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque a obediência se sobrepõe à lógica. Deus pega as que não são para confundir as que são, né? Então, outra, qual é a lógica de depender de uma viúva? Marido morreu, fome na terra por causa que não chovia, mas ela não tinha o provedor, que é o marido mais, ela é viúva. Mas a obediência se sobrepõe à lógica. Elias não questionou, ele obedece, né? E terceiro, a obediência apoia-se na promessa. Deus fez promessa para Elias. Deus fez promessa para você? Então a obediência apoia-se aí, né? E através de Elias, Deus faz uma promessa para a viúva. E ela precisava honrar Elias e obedecer. Amém? Deus usa pessoas aqui no altar. Deus usa pessoa na igreja que estão falando a palavra de Deus. E nós precisamos, através deles, honrar eles, porque nós honramos primeiro a Deus, né? Promessa. Versículo 14 aí, né? Então, quantas promessas? E quem é obediente apoia-se na promessa. Por quê? Ouvir, mais crer, mais fazer é igual a obter. Amém? Talvez você errou nessa equação a vida toda, mas o Senhor está dizendo, agora o Espírito Santo está ensinando você a fazer da maneira certa. Ou esqueceu, fazia antes, esqueceu, e porque faltou estudar por essa prova. E vai cair na prova do dia a dia. Amém? Ouvir, mais crer, mais fazer, tem um resultado. Obter. Para tudo na nossa vida, né? A promessa de Deus não atende os interesses pessoais, mas é por causa do caráter de Deus. Não, eu tenho meu interesse pessoal, estou buscando. Não é a promessa de Deus, ela não atende interesses pessoais, é por causa dele, é por causa do Senhor. É Deus que cumpre o que ele fala, fiel é o Senhor a sua palavra, a promessa, né? E Ele vai cuidar daquele que atende a sua promessa. Ele vai cuidar daquele que ouve, daquele que crê, daquele que faz. Vai obter, Ele vai cuidar.
aquele que busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, Ele vai cuidar. Deus falou direto com Elias e com a viúva, Deus falou através de Elias. Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está falando com a gente. Deus falou direto com Elias, mas com a viúva Deus falou através. E ainda desconhecido na época. Elias ainda era desconhecido. Depois você continuar lendo, o filho da mulher morre, e Elias vai lá, leva o menino para o quarto dele, né? E o Senhor ressuscita o menino quando Elias ora ali, ele leva para a mulher, aqui está seu filho. Aí só no finalzinho, no versículo 24, então a mulher disse, agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra na sua boca é verdade. Mesmo Elias desconhecido na época, mas antes ela creu através da palavra que o profeta trazia. Então, ele dá ordens, Elias dá ordens, vai lá e faz primeiro para mim o bolo, o pão. Traz água, e água era ouro na época, era muito precioso, e ela vai, e ela faz, porque ela ouviu, creu, e ela fez, e obteve. O resultado é obter. Então, aquele que recebe a palavra e obedece, não vai faltar. Porque olha o que diz aí para a gente orar, ó, versículo 16. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém? Não vai acabar na sua vida. Use o que você tem. Se desapegue do que você tem e use, porque o Senhor quer usar aquilo que você tem, não é o que falta. Se coloca em pé, vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Pai, nós ouvimos a Tua voz mais uma vez nesse lugar, Senhor. A Tua palavra, Senhor, que nos dá, ó Deus, esta liberdade que nos tem dado, Senhor, esse aprendizado. A Tua palavra que tem gerado fé, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai Santo e Poderoso, nós queremos ouvir, nós queremos mais uma vez, Senhor, aqui cantar, ó Deus, recebemos a cura, mas nesta noite cada um que tem orado já por si, Senhor, tem clamado, ó Deus, tentaram matar os sonhos. O Ministério de Louvor pode vir cantar mais uma vez esse louvor, sufocando o nosso coração, como vamos louvar aqui, Senhor. Ó Deus, lançaram sobre a cova, ferido, muitas vezes perdendo a visão, mas está aqui aqueles que não desistiram, ó Pai, que vão louvar mais uma vez. Não desista, eles não vão desistir, não vão parar de crer, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desistir, não parar de lutar, não parar de adorar ao Senhor. Levanta agora, como o Senhor falou com Elias, como Elias falou com a viúva, o Senhor usando Elias ali, ó Pai, ó Deus, eles obedecem, até o corvo obedeceu, o tempo obedeceu. Pai, nós queremos nos colocar, Senhor, ó Deus, obedientes à Tua palavra, porque temos promessa de Deus, ó Senhor Jesus, ouvindo a Tua voz, crendo, ó Pai, só precisamos crer, ó Deus, e fazendo, e o resultado será obter, Senhor, ó Deus, obter aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Aleluia, receba do Senhor, receba no seu interior, receba e seja curado. A promessa de Deus não vai morrer, porque está firmada na palavra dEle. Você tem promessa, então cante, restaure a sua fé, restaure a sua comunhão com Ele, restaure os seus sonhos. Aleluia. Meu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos. Deus está restaurando e a tua visão. Recebe, levante suas mãos e recebe. Recebe a cura Pela fé, só precisa crer. Recebe a Recebe a unção, unção de ousadia.
som de conquista, o som de multiplicação. Recebe. Recebe a cura, recebe a unção, o som de ousadia, o som de conquista, o som de multiplicação. Aleluia. Glória a Deus. Recebe a cura do Senhor. Recebe a unção, aleluia. Receba a palavra de Deus na sua vida, ouvindo, crendo, fazendo, aleluia. Você vai sair daqui para fazer, você vai sair daqui para realizar, aleluia. Você vai sair daqui, aleluia, para obedecer a palavra, aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor pela sua palavra, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Você vai sair desse lugar fazendo, mas não se esqueça do que você ouviu, e você só precisa crer e fazer, e o resultado será obter a palavra, obter a promessa do Senhor na sua vida. Amém? Mesmo que pareça demorado, o Senhor disse, aquele que prometeu é fiel. Amém? Ele não descansará na nossa vida. Aquele que começou a obra na minha e na sua vida, ele não desistirá, não descansará, enquanto não houver terminado. Então, continua ouvindo a voz dele, continua crendo, continua fazendo, e vai obter dele essa promessa. Amém? Glória a Deus, que nós possamos colocar em prática essa palavra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos aos avisos. Sábado, coloca para nós o evento de sábado aí para os homens, todos os homens. Nós temos um evento no sábado, um encontrão regional, que nós temos 2 palestras lá, 5 horas, um médico que vai estar falando da saúde do homem, né? Saúde em todas as áreas, né? Teve alguns irmãos que já vieram perguntar, vai fazer exame de próstata? Não. Estão correndo, eles estão correndo, e não é isso, né? É uma palestra, é o Dr. Conrado, ele é pastor também, amém? Então não corra, faz inscrição, procura o Cláudio ali. Se não der para participar da primeira, né, por causa de trabalho, nós vamos ter um coffee break, um café lá, um café, não é um café covarde não, sozinho não, um café corajoso mesmo. Vai ter salgadinho, vai ter bolo, vai ter fruta, um monte de coisa lá. E depois desse café, nós temos a palestra que vai tratar sobre o homem na família, com a esposa, né? Com as finanças e com os filhos, né? Uma palestra que nós vamos pegar subsídios para poder aplicar depois aí com os homens também. As irmãs estão fazendo o curso de mulheres, né? Já há muito tempo, e agora a gente vai pegar esse livro aí e trazer para os homens aqui da igreja também. Mas é um evento regional que os irmãos possam participar. Todos os homens são convidados. Não é um evento somente da Umasbrac, tá? Esse evento que passou aí, já colocou outro, né? É um evento todos os homens. Quem é homem aí, dá um glória a Deus. Tá, então, vê se você consegue participar, porque esse do médico aí é difícil a gente conseguir trazer, tá? Isso aí foi uma dádiva, caiu do céu, e nós não conseguimos todo dia, ou até mesmo trazer na igreja local, mas por isso regional, pegando os homens da região nossa, Mogi, Guararema, Salesópolis, Biritiba, tá? O outro evento ali que está regional, o DIG. O DIG também já está aí. Os jovens adolescentes, né, são convidados a estar, que vai ser na igreja sede, esse daí no dia 12, né? Dia 12. E a gente está correndo atrás aí dos transportes para levar os jovens também. O que mais? Regional acabou, né? Coloca a nossa agenda aí. Amanhã nós temos a oração pela manhã, as irmãs que podem vir orar, né? Também clamar ao Senhor. Terça-feira nós temos o culto de estudo na ETL, estamos aí trazendo o estudo de Tito, né? Os obreiros, lideranças são convocados a estar aqui. A igreja
está aberto para os irmãos também que puderem estar aprendendo a palavra do Senhor. Terça-feira às 19h30. Quarta-feira as irmãs estão de 15 em 15, né? Quinta-feira nós temos o culto de intimidade com Deus, que possamos convidar as pessoas para estar. É um culto, né, de oração, né, de louvor, e possamos buscar essa intimidade, né, também durante a semana aí. Sexta-feira, os que podem, a tarde da bênção. O nome é tarde da bênção, mas vocês viram que a bênção tem uma construção que precisa estar comprometido para construir, não é assim, né? Essa bênção aí, mas as irmãs estão aqui empenhadas, os irmãos que podem vir também, tá bom? E sexta-feira à noite tem a reunião do Umasbrac. Umasbrac? Os homens aí que estão nos detalhes para os próximos eventos, incluindo esse encontrão, tá bom? E sábado nós temos os departamentos se reúnem, Gilbrac, Adobrac, tá bom? Domingo que vem, o último domingo já de mês de junho. Nós chegamos à metade do ano já, irmãos, essa semana. Jesus está voltando, né? Parece que foi ontem que a gente começou. Ontem nós começamos o ano, nessa semana a gente vai chegar na metade certinho. O ano tem 52 semanas, essa é a semana 26, como o Rafael falou, e precisamos cuidar da equação aí. Saia daqui perguntando para o seu irmão, e aí, aprendeu a equação? Vai cair na prova, né? Sai daqui e não esqueça essa palavra aí. Ouvir, crer, fazer, aí igual, aí você vai acertar o resultado. Não tem como errar. Mas é lógico que tem uma construção de vida aí, de projeto. Amém? Tem mais algum aviso? Nós vamos estar encerrando. Essas orações pedi para colocar ali na caixinha. Vai continuar orando pelos irmãos. Se você tiver mais algum pedido, dá na mão dos obreiros ali para eles colocarem na caixinha de oração. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando. Não deixe o inimigo roubar essa palavra, amém? Da sua vida, para que você possa pôr em prática. Ore por aqueles que não puderam vir, estão enfermos. Temos muitos irmãos aí gripados, mas que possamos continuar animados aí na presença do Senhor, porque Deus só trabalha com pessoas animadas, amém? E assim, quem nos anima é o Espírito Santo de Deus. Levante sua mão ao céu. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por este culto, ó Pai, onde viemos te adorar, te glorificar. Abençoa os irmãos, as irmãs que vieram, aqueles que não puderam vir, estão enfermos, talvez, ó Pai, gripados, resfriados, mas o Senhor está também naquela casa, naquela família, para curar, para libertar, para restaurar. Usamos a fé, Senhor. A equação que aprendemos aqui, ouvir a Tua palavra, Senhor, crer, somente crer, ó Pai, e assim também, ó Deus, fazer, obedecendo, vamos resultar em obter aquilo que o Senhor tem para nós de melhor, Pai. Obrigado, Senhor, leva-nos em paz, abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã, sua família, seus familiares, pela Tua palavra, nos abençoa em nome de Jesus. Continua com suas mãos estendidas, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo Consolador estejam com todos e todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, e na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.